Vamos falar nesse vídeo aula, né, sobre a crença do medo. Tudo é contado hoje, a maioria das histórias, né, é contada para colocar medo nas pessoas. Quando você começa a estudar na escola, eles começam a levantar a questão das histórias, né, sobre Curupira. São coisas folclóricas que vivem fora de você, né? O Saci de uma perna só. Também são história folclórica que é contado na escola. E quando é surgido uma matéria sobre o assunto, o filho chega e pergunta para o pai e para a mãe confirma aquela história. E escreve sobre a crença do medo daquilo, né? Da história contada. E a gente tem que se libertar da crença do medo. E quando fala de bruxa, então as pessoas se arrepia tudo, né? Fica todos arrepiados e falam, olha como é que eu estou arrepiado, porque a crença do medo entrou na pessoa. E quando entra, é vista como verdade no subconsciente e causa medo, né? Porque ele assume um estado do medo, da crença do medo. Você tem que se libertar das crenças do medo, porque o próprio Jesus afirma, o que é limpo de mão e puro de coração verão a Deus. Isso fala do medo, isso fala da falta de honestidade. Mas quando você tem honestidade e a mão é limpa, você verá a Deus, né? Outra coisa, o ZT. Quando fala do ZT, as pessoas acham que é uma família secundária que é criada fora do homem. É também uma história folclórica que está sendo colocada no meio do povo, como crença também do medo, e crença de contar história. A pessoa conta a história e acredita como verdade, né? Como é em cima, como é embaixo, como é dentro, como é fora. Aquilo que sua consciência acata por lá de fora como verdade, vai para o seu subconsciente e acaba virando, se é a crença do medo, acaba virando medo. E você tem medo daquilo. Até nas igrejas é pregado crença do medo a respeito de Deus. Nas igrejas fala assim, as seguintes afirmações. Toma cuidado, irmão, que Deus vai botar a mão em você, colocar a mão em você. Também é pregado que Deus é um homem maldoso. E não é verdade. Deus é o verdadeiro pai de família, o pai amável, paciente e bondoso, pacífico. E seu nome é Eu Sou. Eu sou o amor, eu sou o Deus de amor. Aí as pessoas ficam com medo nas igrejas, né? Também. O maior amigo do homem e o maior amigo da mulher é o Deus verdadeiro. Ele é amigo, né? As pessoas ficam pregando por aí a crença do medo para o outro, né? Eu tenho mais de 60 anos e eu conheci essa história de Curupira, né? Saci de uma perna só do meu avô, que já tinha 115 anos. Você faz a soma de 115 com mais 60. Essa história é contada há quase 200 anos, né? E ela nunca apareceu como verdade, porque não é uma verdade. É uma história contada para você acreditar como se fosse verdade. E você carrega dentro de você a crença do medo. Entendeu? Outra coisa que as pessoas fazem e elas acatam também como verdade. Quando uma pessoa morre que vai para o cemitério ser enterrado, a pessoa acredita numa crença, diz assim, vamos deixar ele quieto aí para ele descansar, para não poder ir lá visitar o morto. Também é uma crença do medo. Ele vai lá e não fica mais que 2 ou 3 minutos lá e já sai avoado de lá com medo. Porque tem uma crença do medo de estar dentro de um cemitério. Só que as pessoas não veem o lado correto da coisa. Quando a pessoa está morta, ele vai para lá carregada pelos outros. Como é que uma pessoa carregada dentro de um caixão vai sair dali e fazer medo a alguém? Preste atenção nas coisas, porque você tem a crença do medo e não se liberta. Você não é nem limpo de mão nem puro de coração.
Você não vai sonhar com Deus e nem vai ver ele. Jó também afirma: antes eu ouvia falar desse Deus, e agora eu vejo ele o tempo todo, porque Jó afirma que ele é Deus e que você é Deus. Só que Jó não tem medo. Você também não deve ter medo, nem assume a crença do medo de dizer que você eu sou. Você é eu sou o Deus de amor. Então você é o verdadeiro pai de família, o pai paciente, o pai amável, e o pai bondoso, cheio de compaixão e bondade e misericórdia. Então isso é o Deus verdadeiro, isto é você. Os traumas psicológicos da Bíblia também é outra coisa que causa medo. O que fala de você, tem uma história que se conta por aí. Eu não quero ouvir falar de mim, mas quero ouvir história que fala do meu próximo. Um estado de consciência da Bíblia, ela desdobra 24 horas dentro de uma pessoa, de qualquer pessoa, dentro de qualquer seres vivente da Terra, mas principalmente dentro do ser humano, a imagem de Deus, que você é a imagem de Deus. Qual é a foto que não parece com o dono da foto? Você é a foto de Deus, então você é Deus, você parece com ele, você é ele. Tanto que Jesus afirma que eu e meu Pai somos um só, porque a foto é uma coisa só. Outra coisa que você tem que aprender, no estado de consciência de José, né, por exemplo, desdobra dentro do ser humano, José do Egito, né? As pessoas nas escolas não pegam essas coisas para ensinar para os filhos. Cada estado de consciência do livro de José, por exemplo, ele desdobra dentro da pessoa 24 horas. Se você assume um estado de consciência da pobreza, você será pobre. Se você assume um estado da riqueza, quer dizer, assumir que você é rico, você será rico. Jesus fala, se demorar, espera. Então, se demorar para a riqueza vir, você tem que ter paciência para esperar. Porque Jesus estava no Monte das Oliveiras pregando e falou para os discípulos a seguinte afirmação: não sejais ansiosos com o que há vez de comer ou de beber. Olha os passarinhos, eles não trabalham e nem fiam. Mas o vosso Deus que está no céu cuida de cada um deles. Ele está dizendo assim, se Deus cuida, também Deus é médico do passarinho, então Deus tem um hospital e tem uma farmácia dentro dos passarinhos, não é? Se Deus cuida de todos eles, é assim que funciona. No estado de consciência de José, se você assume que você é José rico, você será o José rico. Só que os estados de consciência da Bíblia, ele é complicado para você assumir. Porque se você assumir o estado de consciência que você é do José do Egito, você vai viver todo o sofrimento de José do Egito sofreu. O Jó também. Se você assume no estado de consciência que você é Jó, você quer sofrer todas as lepras que Jó sofreu. Entendeu? Então você não pode assumir estado de consciência da Bíblia. O que você tem que assumir como estado de consciência? O estado de consciência que você tem que assumir todos os dias que você é saudável. Você é perfeito de saúde. Então você está assumindo um estado de consciência que você é saudável. No estado de consciência você pode assumir vários estados dentro de um estado só de consciência. Você pode assumir dentro do estado de consciência vários estados. Como você vai assumir? Você vai assumir que você é perfeito de saúde. Você vai assumir que você ama e você é amado. Você vai assumir dentro desse mesmo estado de consciência que você é pessoa feliz. Você vai assumir dentro desse estado de consciência que você é rico. Então, é vários estados de consciência dentro de um único estado de consciência. Que você é a pessoa feliz e amado e que você ama. Que você é uma pessoa realizada, que Deus, o seu subconsciente que está dentro de você, realiza todas as coisas através da sua imaginação maravilhosa, que é o próprio Deus. Entendeu como é que é as coisas? Eu vou te contar uma coisa para você entender, uma história. Várias histórias já aconteceu comigo, que eu sou o criador. Aí você vai ver que você também cria as coisas. Quando você vai para a escola, você estuda, você aprende a criar avião, barco, carro, casa, uma boa planta de uma casa. Então você é o criador. Deus vem para criar através de você. Eu tinha um cordão que era Eros de português.
Um dia entrou, eu não gostava muito do cordão, mas eu queria ir na loja trocar o cordão. Um belo dia, entrou um amigo meu e levou o cordão. Eu fiquei muito furioso. Depois que acabou aquela fúria, eu assumi na minha cama com os olhos fechados que eu tinha o cordão, mas era o cordão que eu desejava. Um cordão com a trançagem de rabo de rato. Estou resumindo para você entender. Eu sentia que ele estava no meu pescoço. Passou, tem coisas que Deus faz já. Tem coisa que Deus demora 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Um belo dia, que eu assumi o estado de consciência, eu deixei o estado de consciência de lado, que eu já tinha assumido que eu tinha o cordão. Então eu tinha o cordão guardado em casa, que não tinha. Você assume o estado que você tem. Um belo dia eu estou sentado na calçada e chega um amigo falando para mim, Flores, e eu estou precisando de um dinheiro. Se você me arrumar o dinheiro, eu te vendo esse material. Quando eu olhei, é exatamente o cordão que ele estava na mão, com trançagem de rabo de rato. Eu arrumei o dinheiro para ele e fiquei com o cordão. Outra coisa que é um estado de consciência que eu assumi que eu tinha. Eu também tinha um carro, ano 93, foi calculado toda a sua manutenção que eu tinha que fazer nele, ia gastar uns 8.000 reais. E eu tinha deitado na consciência que eu ia arrumar uma escada minha de 27 degrau, colocar as pisadas com pedra de ardósia. Quando eu fui avaliar o preço dos degrau, era muito caro, na época que eu queria fazer. Mas eu assumi o estado de consciência que eu vi os degrau pronto, ele estava prontinho lá para mim andar nos degraus da escada. Eu assumi que ele estava lá. Um belo dia, eu fui visitar um amigo. E ele mexe com sucata. Ele falou assim, você não quer fazer... Ele tinha uns degrau da escada, 31 degrau. Ele falou para mim assim, você quer fazer rolo no carro, já que não dá prejuízo se arrumar? Eu troquei o carro nos degrau da escada, nas pisadas, né, que é de ardósia. E ele me voltou um dinheiro ainda. Isso aconteceu sem sofrimento. Então, se você assume o estado de consciência que você tem, você terá. Se demorar, espere. Você tem que aprender a esperar. Você viu que Jesus Cristo falou para os discípulos? Não sejais ansiosos com o que é a vez de comer ou de beber. Olha, os passarinhos, que eles não trabalham e nem fiam, mas o vosso Deus que está no céu cuida de cada um deles. Namastê.